Qual o tamanho do seu sonho? Ou qual é a dificuldade da sua necessidade? Um Deus que multiplica. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal que vem trazendo reflexões para o nosso dia a dia, tudo baseado na palavra do Senhor. Hoje nós vamos nos aprofundar numa história que está lá no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vem trazendo uma mensagem linda de uma multiplicação que Jesus fez para uma grande multidão. Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia e com ele uma grande multidão o acompanhava. Era muita gente querendo ouvir falar de Jesus. Se hoje nós já ficamos assim encantados quando encontramos pessoas que têm o dom da palavra, imagina como seria ouvir as palavras vindo da boca do próprio Mestre. Foi isso que aconteceu. E aquela grande multidão ficou ali por horas, chegando o momento de se alimentar e eles não terem nem o que comer. A Bíblia relata para nós que daquela multidão, ali contando só os homens, tinha em torno de 5.000. E não foram contados nem as mulheres e nem as crianças. Então imagine mais de 5.000 pessoas com fome. Foi o que aconteceu. João vem contando essa história para nós com muito detalhe. E ele vem falando que Jesus, para provar ali o coração dos discípulos, para testar sua fé, na verdade, ele chama Filipe e diz assim: Filipe, como que vamos alimentar toda essa grande quantidade de pessoas? Filipe olha, fica apavorado e diz que eles não têm recurso para isso, e mesmo se tivesse, ali não teria nada, algum lugar aberto para que eles fizessem essa grande compra de pães. Então eles começam a procurar ali quem daquelas pessoas poderia ter trazido alimento suficiente para eles ou até mesmo para dividir. Grande foi a surpresa dos discípulos quando quase ninguém ali trouxe alimento para passar o dia. Afinal de contas, eles não imaginavam que iria passar tanto tempo ouvindo as palavras de seu mestre, a ponto de esquecer até que precisaria se alimentar. Grande foi a surpresa quando encontraram ali um rapaz, e João traz esse detalhe para nós, que esse rapaz tinha trazido ali 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Mas o que fazer diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas com essa pequena porção de alimento que de fato servia só para aquele rapazinho? E daí a gente vai aprender muitas coisas nessa história. O primeiro ponto que chama atenção para nós é que nós precisamos ser pessoas organizadas. Em mais de 5.000 pessoas, o único que eles encontraram ali que tinha se organizado com a alimentação do seu dia, independente do que ia acontecer, se iria ir para casa cedo ou tarde, foi preparado para ele, ou através da sua mãe, ou através dele mesmo, porque João conta para nós que ele já era um jovem, se organizou e levou ali o seu lanche, a sua comida do dia. Organização. Outro ponto que faz com que a gente precise aprender bastante com essa lição. Tenha pelo menos o mínimo. Ali a Bíblia relata para nós que foi procurado no meio de toda aquela multidão quem ali tinha trazido suficiente para si ou para dividir entre os outros, e foi encontrado em apenas uma pessoa. Além da organização, ele tinha o mínimo para que o Senhor pudesse trabalhar. E nós precisamos compreender que o Senhor, sim, Ele faz multiplicação na nossa vida, Ele transforma nossa situação, Ele transforma não só a situação fora, mas Ele transforma dentro também, quando a gente oferece para o Senhor um mínimo, a nossa parte. Ali naquele momento o Senhor não precisava ter pedido algo de alguém. Afinal de contas, ele tinha poder para fazer surgir as coisas do nada. Mas ele trouxe essa lição para que nós pudéssemos entender e para que aquele povo também pudesse entender que ele precisa da parte humana. Como assim da parte humana? O Senhor precisa que nós ofereçamos para ele o mínimo. Qual é o mínimo? Muitas vezes é a nossa vontade, muitas vezes é o nosso desejo, muitas vezes é a nossa oração, a nossa entrega.
Qual é o mínimo que você precisa oferecer ao Senhor para que Ele multiplique? Ah, e tem mais. Quando o Senhor pega esse nosso mínimo, Ele transforma, Ele multiplica. Multiplica sonhos, multiplica conquistas, multiplica realizações ou até mesmo a nossa fé. No mundo espiritual, ele não se baseia apenas em fatos meramente materiais. Isso eu amo no Senhor, porque Ele dá a você conforme a sua necessidade. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e oferecemos para Ele apenas uma oração sincera, cheia de emoção, de arrependimento, de choro. E sabe o que o Senhor vai lá e multiplica? Multiplica a nossa fé. Nós levantamos dali fortalecidos, enxugando o choro, a dor não dói tanto, o desabafo ele é completo e o Senhor multiplica a fé. Muitas vezes nós colocamos diante do Senhor um pouquinho daquilo que nós temos, da nossa renda, do dinheiro que temos para pagar uma conta, e de uma forma extraordinária, Jesus vai lá e transforma. Quantas e quantas vezes, não sei se você, mas já aconteceu comigo, confesso, que tinha situações em que eu tinha o mínimo para fazer algumas coisas e o Senhor pegou esse mínimo que foi oferecido para Ele e multiplicou. E eu não sei como aquele mês terminou, mas o Senhor fez. E quando nós entregamos ao Senhor, Ele não só multiplica. Quando nós entramos aqui na palavra do Senhor e vamos meditar exatamente no que aconteceu, no versículo 12 diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. O Senhor não faz nada pela metade, o Senhor não faz nada insuficiente. Tudo que o Senhor faz para a nossa vida, ou Ele faz na medida da nossa necessidade, aquilo exatamente que nós necessitamos, ou Ele multiplica, e não só multiplica, muitas vezes o Senhor vai lá e faz além. Mas preste atenção nesse verso, ele diz que o Senhor não admite desperdício. O que o Senhor tem colocado em suas mãos que você tem deixado sobrar? Que você não tem cuidado com zelo, que tem ficado de lado? Sabe, essa meditação, por mais simples que ela seja, a gente aprende tanto quando a gente medita na palavra do Senhor. Às vezes, um texto que a gente poderia ler assim por cima, quando nós vamos cavar e meditar nela, nós vamos compreender tanto. Nós aprendemos a nos organizar como fez aquele jovem rapaz. Nós aprendemos a ter um direcionamento, a colocar o mínimo que nós podemos na mão do Senhor. Nós aprendemos que podemos fazer grandes coisas com aquilo que Ele multiplica, seja nossos sonhos, seja as nossas conquistas, seja a nossa fé, seja a presença do Senhor na nossa vida. E nós aprendemos também que não devemos desperdiçar nada que o Senhor coloque em nossas mãos. E eu gostaria que você olhasse para todo esse texto de uma maneira diferente. Busque observar cada detalhe, que eu tenho certeza que você vai ter muito aprendizado. Mas outro ponto mais importante, o que você precisa colocar de mínimo nas mãos do Senhor, para que Ele possa multiplicar e trabalhar? Qual é a sua necessidade que você precisa colocar diante dEle? Ou até mesmo seus dons, ou até mesmo as suas preocupações. Lembre-se que aquele jovem rapaz parecia ter algo impossível para aquela situação, que o Senhor foi grandioso para multiplicar. Entregue para Ele a única coisa que talvez você tenha nesse momento, que seja a sua fé. Talvez eu esteja falando para alguém que a única coisa que tem para oferecer para o Senhor nesse momento é uma oração chorada, que não tem mais nem forças para falar, mas tem lágrimas que podem ser derramadas no lugar certo. Eu não sei a sua necessidade, mas eu apresento a vocês um Deus que pode multiplicar aquilo que é necessário em nossas vidas. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço para você e fique com Deus.